antes da nova fase. Resumo final da novela Quem Ama Cuida, de 29 a 3 de julho de 2026. Há injustiças que não terminam com o martelo do juiz. Elas persistem na rotina, no olhar atravessado, na ameaça sussurrada e na tentativa constante de apagar a identidade de alguém. Na reta final desta fase, a novela Quem Ama Cuida mostra que a prisão de sua protagonista vai muito além de um castigo legal. É uma travessia moral. Dentro das grades, Adriana, Letícia Collin, compreende que para sobreviver, ela precisará de estratégia, silêncio e muita coragem. Condenada a 12 anos pela morte de Arthur Brandão, Antônio Fagundes, Adriana busca reduzir sua pena trabalhando no ambulatório da penitenciária. É lá que ela socorre Nancy Jennifer Nascimento, devido a um mal-estar no pescoço, e recebe um aviso urgente: manter distância de Zeni, Rosana Viegas. A detenta, que já rondava a fisioterapeuta há tempos, intensifica as perseguições após receber ordens de Nívia para atacar Adriana. Ao suspeitarem que Zeni foi a responsável por uma investida, Nancy e Liris, Prielena, confrontam a rival. Adriana, a princípio, evita revelar o nome de seu agressor por medo de represálias, mas acaba confessando a verdade às suas aliadas. A tensão só começa a se dissipar quando Jandira decide transferir Zeni. O gesto marca uma virada. Adriana não só recupera a pulseira que lhe fora arrancada, como é surpreendida ao ser aplaudida pelas outras detentas. Enquanto isso, fora dos muros, o clima é de guerra. Pedro, Chai Suede, coloca Ademir, Dan Stubas, contra a parede por conta do suborno envolvendo Tom, Alan Souza Lima, jurando que fará de tudo para que a fortuna de Arthur não caia nas mãos da família do joalheiro nem do próprio pai. Diante de tanta pressão, Adriana toma a decisão mais difícil de sua vida. Ela comunica a Pedro que não quer mais vê-lo e confidência a Nancy que está disposta a perseguir, um por um, todos os responsáveis por sua condenação em um crime que jura não ter cometido. A vingança ainda não foi deflagrada oficialmente, mas uma coisa é certa: a mulher que sobreviveu a essa batalha já não é a mesma que entrou no presídio. O texto antes da nova fase. Resumo final da novela Quem Ama Cuida, de 29 a 3 de julho de 2026, foi publicado primeiro no Observatório da TV. É impossível assistir a esses momentos finais dessa fase de Quem Ama Cuida e não sentir aquele frio na espinha que só as grandes viradas da teledramaturgia conseguem proporcionar. Quando vemos a Adriana da Letícia Collin ali, encurralada entre as grades, a gente percebe que não estamos apenas diante de um roteiro de ficção, mas de uma construção de personagem que exige um calibre interpretativo que pouquíssimas atrizes da geração atual possuem. A Letícia, que a gente acompanha desde os tempos de Malhação lá atrás, quando começou a despontar como uma promessa, hoje se firma como uma gigante. Ela sempre teve essa capacidade de imprimir uma vulnerabilidade quase visceral aos seus papéis, e ver essa transformação dela, de uma mulher que buscava justiça através da empatia, para alguém que agora começa a articular uma vingança silenciosa. É um lembrete de como a trajetória dela foi desenhada por escolhas corajosas. Ela nunca se acomodou no papel da mocinha sofredora. Ela sempre buscou o conflito, a profundidade, aquele olhar que diz muito mais do que o texto. E essa mudança que a gente vê agora na reta final dessa fase, é o ápice de uma construção que começou lá na infância, quando ela ainda era aquela menina talentosa de Santo André, conquistando seu espaço a forceps em um mercado tão competitivo. E não dá para falar da Letícia sem olhar para o elenco de peso que a cerca, especialmente quando a gente vê nomes como o do Antônio Fagundes, o nosso eterno mestre da TV, que mesmo aparecendo aqui em um contexto de morte e mistério, traz uma camada de autoridade e peso dramático para a trama que é inegável. O Fagundes é a própria história da televisão brasileira. Ele é aquele ator que dispensa apresentações, que desde os anos 70 dita o ritmo de como se contar uma história no Brasil. A participação dele em Quem Ama Cuida, mesmo como pivô desse crime que desencadeia todo o caos na vida da protagonista, mostra que ele continua sendo a peça-chave para elevar qualquer dramaturgia. É interessante notar como a carreira dele e da Letícia se cruzam nesse momento, representando o encontro de duas gerações que entendem que a televisão é, acima de tudo, o domínio do tempo e do silêncio. Quando a Adriana decide que não quer mais ver o Pedro, vivido pelo Chai Suede, ela não está apenas terminando um relacionamento, ela está cortando o último vínculo com a mulher que ela era antes do martelo do juiz cair. Falando no Chai, é impressionante ver a evolução dele. O Chai, que começou naquele fenômeno pop que foi a versão brasileira de Rebelde, hoje carrega uma maturidade em cena que muitos críticos duvidavam que ele alcançaria tão rápido. Ele saiu da imagem do ídolo teen para se tornar esse galã complexo,
capaz de interpretar o homem que é, ao mesmo tempo, o porto seguro e o maior obstáculo emocional da protagonista. A química entre ele e a Letícia é algo que a gente já via em outros projetos, mas aqui ela ganha uma densidade mais sombria, muito por conta desse cenário de presídio que consome a alma da personagem. E o Dan Stubas, que está aí na pele do Ademir, fazendo esse contraponto de vilania contida, é outro acerto gigante do elenco. O Dan sempre teve essa marca de interpretar homens que escondem algo atrás de uma fachada de normalidade, uma característica que ele explora brilhantemente desde os seus tempos de Mulheres Apaixonadas, que, convenhamos, foi o marco que mudou o patamar dele na televisão brasileira. Agora, o que eu particularmente acho fascinante nessa narrativa é como a série consegue explorar o ambiente carcerário não apenas como um cenário de punição, mas como um caldeirão de sobrevivência. A entrada de personagens como a Zene, vivida pela Rosana Viegas, e a Nancy, da Jennifer Nascimento, traz para a tela uma realidade de convivência que a dramaturgia muitas vezes suaviza, mas que aqui parece estar sendo tratada com uma urgência quase documental. A Jennifer, que a gente viu brilhar tanto na música quanto na atuação, traz para Nancy uma lealdade que é o contraponto perfeito para a desilusão que vai tomando conta da Adriana. Essa dinâmica entre as detentas não é apenas um preenchimento de tempo, é o que vai definir o futuro da protagonista. Quando a Adriana começa a ser aplaudida, quando ela recupera sua pulseira, a gente entende que o jogo virou. Não é só a personagem que está mudando, é a própria narrativa que está se armando para um acerto de contas que, sejamos sinceros, o público ama assistir. Na minha visão, a televisão brasileira vive um momento muito rico quando consegue misturar esse drama familiar com o suspense policial de forma tão equilibrada. O que me chama a atenção na trajetória desses atores é que todos eles passaram por fases muito distintas antes de chegarem aqui. A Adriana que vemos hoje, que confidência para Nancy que vai perseguir um por um os seus algozes, é o resultado de uma pressão psicológica que a gente raramente vê ser construída com tanta paciência. Não é uma vingança gratuita, é uma necessidade de sobrevivência. E para mim esse é o ponto central. A gente se identifica com a Adriana não porque ela é perfeita, mas porque ela foi levada ao extremo. A televisão tem essa função catártica de nos fazer questionar o que faríamos se estivéssemos no lugar dela. Observando tudo o que aconteceu até aqui desde o início dessa fase, fica claro que a série não quer apenas entregar um final óbvio. O suborno envolvendo Tom, o papel do Ademir, a pressão do Pedro. Tudo isso está amarrado de uma forma que cada cena importa. Eu pessoalmente acredito que o sucesso dessa produção se deve muito ao fato de não subestimarem a inteligência do espectador. A gente percebe as nuances, a gente nota a mudança na postura da Letícia Collin, a gente sente o peso da culpa que o personagem do Chai carrega. E claro, a gente não pode esquecer da importância de trazer atrizes como a Jennifer Nascimento e a Rosana Viegas para dar vida a esse núcleo do presídio, pois são elas que garantem que o tom da realidade não se perca no meio do glamour da ficção. O cenário geral da nossa dramaturgia atual, com essa mistura de plataformas de streaming e TV aberta, acaba exigindo que as novelas sejam cada vez mais ágeis, e quem ama cuida está conseguindo navegar muito bem por essas águas. Ver a Adriana desistindo do Pedro, desistindo da ideia de um final feliz convencional para buscar a sua própria justiça, mostra um amadurecimento do texto que é digno de nota. É uma heroína que abraça a sua sombra, e isso, convenhamos, é muito mais interessante do que a mocinha passiva que espera ser salva. A Adriana não quer ser salva, a Adriana quer que o mundo entenda que ela não é uma criminosa, mas uma sobrevivente. E se depender da força que a Letícia Collin tem colocado nessa personagem, a gente pode esperar uma virada de chave absoluta nesses próximos capítulos. A pergunta que fica, e que eu lanço aqui para vocês pensarem é: até onde alguém deve ir para provar sua inocência quando o sistema já decidiu que você é culpado? É essa a resposta que a gente vai buscar, passo a passo, acompanhando esse desfecho. O que estamos vendo agora é apenas o começo da tempestade, porque essa Adriana que saiu das sombras do presídio não é mais a mesma de antes, e eu não vejo a hora de ver como ela vai cobrar cada dívida. Fiquem ligados porque o jogo definitivamente mudou de patamar.